Amados, o tema que eu quero falar com os irmãos essa noite é algo que eu gostaria que você gravasse no seu coração, gravasse na sua mente. Uma palavra que diz o seguinte: melhores escolhas, menos arrependimento. Amém? Você pode repetir isso comigo? Melhores escolhas, menos arrependimentos. Amém? Quem concorda com isso? Dá um sinalzinho. Amém. Quanto melhores são as nossas escolhas, menos nós teremos do que nos arrepender. Amém, irmãos? Nós sabemos, amados, que tudo o que nós vivemos e tudo o que nós fazemos é baseado em escolhas. Nós escolhemos se faremos o bem, nós escolhemos se faremos o mal, nós escolhemos se vamos obedecer ou se vamos desobedecer. Por que é que o Senhor nosso Deus, na sua palavra, Ele diz assim: eu não levo em conta o tempo de ignorância. O que é ignorância, irmãos? Às vezes a gente fala assim, alguém nos trata mal e a gente diz assim: nossa, que ignorante. Às vezes a pessoa é grosseira com a gente fala: nossa, que ignorância. Na verdade, irmãos, cada coisa tem um nome. Grosseria é grosseria mesmo, não é ignorância, não é? Tratar mal é tratar mal, não é ignorância. O que é ignorância? Ignorância é quando eu falo de algo que eu não conheço. O não conhecer algo, o não ter entendimento, isso é ignorância. Uma palavra que a gente às vezes até se ofende, né? Quando alguém fala assim: nossa, como você é ignorante. Se ela estiver sendo usada da forma correta, na verdade, às vezes é até uma proteção. Quando alguém diz para você assim: olha, você não deveria ter feito isso. E você diz assim: mas eu não sabia que não podia, que não devia. Automaticamente eu estou dizendo assim: perdoe a minha ignorância, eu não sabia. Por isso nosso Deus, amados, Ele fala que não leva em conta o tempo de ignorância. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos aprendendo conforme nós vamos nos relacionando com Deus e com a sua igreja. Talvez haja algo que no passado você pensava que aquilo não desagradava a Deus, que aquilo era uma coisa comum. Mas com o passar dos anos, conforme nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, nós vamos entendendo: opa, agora eu aprendi que isso de fato não agrada a Deus. E aí nós deixamos de ser ignorantes e nos tornamos conhecedores. E aí, aquilo que antes o Senhor não levava em conta, porque nós não sabíamos, éramos ignorantes, aí passa a ser levado em conta, porque agora nós sabemos. Amados, quando nós fazemos escolhas por ignorância, más escolhas por ignorância, o Senhor não leva em conta. O Senhor, se você preferir, ao invés da palavra ignorante, e a palavra inocente é mais bonita, né? Não, eu não era ignorante, eu era inocente. Talvez soe melhor. Mas quando nós fazemos escolhas, sabendo o que estamos escolhendo, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Melhores escolhas, menos arrependimento. Quando nós falamos a respeito de escolhas, de melhores escolhas, menos arrependimento, primeiro a gente precisa analisar escolhas ruins que geraram arrependimento, a necessidade de arrepender-se. E nós temos, amados, muitos exemplos na Bíblia. Mas eu quero trazer para os irmãos hoje 2 exemplos de pessoas que precisaram se arrepender do mal que fizeram. Mas como nós sempre ensinamos, amados,
eu lanço uma semente. E depois que eu lanço a semente, a certeza que nós temos é que ela vai germinar. Ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai gerar um fruto, não é? Vai gerar uma árvore, uma planta, e dela vai nascer um fruto. Isso, irmãos, é certo. A palavra do Senhor chama isso da lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas e se eu me arrepender? Se eu me arrepender, amados, vai deixar de nascer a semente que eu plantei? Sim ou não? Uma vez plantada, ela vai germinar e gerar frutos. Uma vez plantada, ela será colhida. A diferença, amados, de quando nós nos arrependemos de termos plantado aquela semente, é que a culpa não nos será imputada. A questão de culpa. A responsabilidade eu tenho que assumir. Mas eu não, Satanás, ele não vai ficar apontando o dedo para mim, falando assim, olha aí, tá vendo? Olha o que você fez, é sua culpa. Não, eu me arrependo, e eu lanço a minha culpa em Cristo. E aí eu digo assim, olha, eu não sou mais culpado do mal que eu fiz, mas eu tenho responsabilidade sobre a semente que eu plantei. Irmãos, eu quero falar do filho pródigo. O filho pródigo era um filho que ele estava dentro da casa do seu pai. E um dia ele escolheu sair da casa do pai. Dentro da casa do pai ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha empregados, ele tinha dinheiro, ele tinha a casa, né, a proteção de estar dentro de uma casa. E por algum motivo que a palavra de Deus não nos fala, ele escolheu sair da casa do pai. E quando ele escolheu sair da casa do pai, ele também escolheu o que ele iria levar consigo. E talvez ele tenha pensado assim, o de mais precioso da casa do meu pai, que eu preciso levar comigo, é a herança. É o dinheiro. Por quê? Aqui eu tenho uma casa. Se eu tiver dinheiro, eu compro uma casa. Aqui eu tenho comida. Se eu tiver dinheiro, eu compro comida. Eu compro roupa. Eu fico tranquilo. Então, o bem que aquele rapaz considerou que precisava ser levado era o dinheiro. Então, ele fez a sua escolha. E ele foi até o pai e disse, pai, eu quero sair e viver a minha vida. Então, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. E eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Foi uma escolha. Uma escolha que ele fez, amado, sem que alguém dissesse para ele que ele deveria escolher. Ele decidiu simplesmente. Talvez ele tenha sido colocado diante de uma situação que ele precisou escolher. Assim como nós lemos no livro de Deuteronômio, quando o Senhor diz assim, olha, eis que neste dia ponho diante de ti uma bênção e uma maldição. E a palavra de Deus nos fala que aquele jovem, nessa parábola, ele escolheu pegar a sua herança como sendo o bem mais precioso e ir embora. O tempo passou, o dinheiro acabou, e ele se viu numa situação de ficar numa vida, numa situação que era pior do que a situação do mais simples empregado do seu pai. E a palavra do Senhor disse que naquele momento, de arrependimento, ele se arrependeu, ele caiu em si, e ele se arrependeu, e viu o lugar que ele estava, e disse, eu preciso voltar. E eu vou dizer para o meu pai que ele não precisa nem me tratar como filho.
eu volto e eu quero ser um dos seus empregados. Porque quando se fala do meu pai, ser empregado dele vale muito mais a pena do que estar longe dele. Ainda é melhor ser empregado. Amados, aquele jovem, ele se arrependeu. E ele voltou para a casa do seu pai. Quando o pai ouviu, a palavra do Senhor diz que o pai abriu os braços, que o pai o recebeu, que o pai trocou as vestes, que o pai colocou sandálias nos pés, que o pai colocou um anel no seu dedo, e o recebeu de volta dentro de casa. A palavra do Senhor fala que que o pai deu para ele uma nova herança? Não fala. A palavra nos diz que o pai falou para ele: filho, esquece o que você fez, eu vou te dar uma nova herança. A palavra não fala, irmãos. O que eu entendo? Aquilo que ele perdeu, ele perdeu. Pode ser que com o passar dos anos, ele tenha adquirido uma nova herança. Mas aquela, fruto da escolha que ele fez, de receber e desfrutar longe do pai, ele perdeu. Escolhas erradas gera arrependimento. Eu ouvi uma palavra essa semana, que algumas coisas, amados, porque a palavra, a Bíblia, ela precisa ser muito sucinta no que ela fala, tem coisas que não tem muitos detalhes, porque não caberia na palavra se fosse colocar todos os sentimentos, emoções e reações. Mas eu não imagino que aquele menino, aquele rapaz, ele tenha visto o lugar onde ele estava e falado assim: fiz mal, hein? Vou voltar para a casa do meu pai. Ah, irmãos, eu imagino que foi um processo longo e muito dolorido, muito doloroso. Eu penso que ele precisou chorar muito, ele precisou sofrer. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Melhores escolhas, menos arrependimento. E o que dizer de Davi? Davi um dia, amados, ele escolheu não ir para a guerra. Davi era um rei, o rei Davi, ele era o general do exército. Eu já falei muitas vezes para os irmãos que eu gosto muito de filme, né, assim, de época. E eu gosto muito daqueles filmes de batalhas medievais. E a gente vê que sempre o rei, ele é aquele que dá a voz de comando, ele é aquele que dá as instruções, e ele é aquele que pega o seu cavalo e sai onde, irmãos? Na frente. Esse era Davi. A palavra do Senhor diz que um dia Davi, ele preparado para a batalha, com seus homens prontos para saírem para a guerra, ele decidiu que naquele dia ele não ia. Ele escolheu ficar no seu palácio. Talvez porque ele estivesse cansado. Talvez porque ele já tivesse orado. E Deus já tinha falado para ele assim: fica tranquilo, filho. A batalha já é ganha. Ele estava acostumado a ganhar todas. E aí naquele dia ele escolheu ficar e não ir para a guerra. A palavra do Senhor diz que depois que o seu exército foi, ele foi passear, não é, na varanda ali do palácio, e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele desejou aquela mulher. E ele escolheu, por causa do desejo que teve, ele escolheu mandar buscar aquela mulher, trazê-la para dentro do palácio, fazer dela mulher, sua mulher. Amados, não era tão complicado para o rei. Ele mandou trazer a mulher,
ele mandou levar a mulher embora. Teoricamente, amados, ninguém saberia o que tinha acontecido. Porém, toda escolha gera uma consequência. Amados, talvez, assim como aconteceu comigo, existem escolhas ruins que você fez e ninguém ficou sabendo, não é? Mas, amados, primeiro que o nosso Deus sabe de todas as coisas e é a Ele que nós devemos satisfação em primeiro lugar. Então, já ficou ruim, né? Se nós formos escolher fazer mais escolhas, já não ficou muito bom. Mas existem escolhas, amados, que no dia a dia, elas são reveladas. Assim como aconteceu com Davi. No dia que alguém disse para ele assim: rei, aquela mulher que o Senhor mandou trazer aqui no seu palácio, porque o Senhor gostou muito dela, ela está grávida. E o marido dela, Urias, está lá guerreando a guerra, para a qual o Senhor não foi, porque o Senhor estava talvez muito cansado. Ou seja, não adianta fingir, não adianta disfarçar, porque o filho é teu. Foi uma escolha, irmãos, que Davi fez. Ele escolheu. A palavra de Deus nos fala que Davi, de algumas formas, tentou enganar Urias, que era o marido daquela mulher Betseba. Não dava certo, ele não conseguia enganá-lo, porque Urias era muito fiel ao rei, e a fidelidade de Urias revelava a infidelidade de Davi, ao ponto que Davi faz todo um plano para que Urias fosse morto. Davi escolheu então resolver o seu problema, fazendo com que Urias morresse. Foi uma escolha. E aí, amados, talvez Davi tenha pensado assim: agora me livrei, porque agora ele morreu, Betseba é viúva, então estou com tudo certo. Mas foi mais uma escolha errada. Vocês já leram na palavra quando a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo? Ele teve uma outra escolha errada, que foi a escolha de mandar matar Urias, colocar Urias numa condição de morte. A palavra diz que o profeta da época, Natã, ele chega em Davi e fala assim: viu, Davi, o que é que você faria com um homem que pegasse uma ovelha, um animal, roubasse de alguém que tivesse um só? E aí Davi disse assim: quem é que fez isso? Fala para mim, porque eu sou o rei, e hoje eu vou fazer justiça, eu vou mandar matar quem fez isso. Como você pega o de quem tem um só? Rouba. E Natã disse para ele: então, é você. Você fez isso, você roubou de Urias a mulher que ele tinha. Amados, a palavra diz que Davi naquele momento ele se arrepende. Ele é confrontado, ele se arrepende, ele fala: olha o mal que eu fiz. Ele cai em si. Talvez ele se lembre lá daquele dia, e como nós muitas vezes fazemos, talvez ele tenha pensado assim: por que é que eu não fui para a guerra? Por que é que eu não fui fazer o que eu tinha que fazer? Fazer o certo? Por que eu escolhi fazer diferente? O que eu estava fazendo estava dando certo, e agora eu fiz uma escolha errada. Ele se arrependeu. Uma escolha ruim, a necessidade de arrependimento. Porém, amados, ainda que ele tenha se arrependido, ele colheu o fruto do mal que ele fez. A palavra do Senhor disse que aquela criança que Betseba estava gerando, a criança nasceu, a criança ficou doente, filho de Davi, seria o herdeiro do trono, morreu. Quando a criança morreu,
Davi trocou as suas vestes, porque ele estava vestido de pano de saco, ele estava triste, chorando, lamentando, jejuando. Para quê? Para que talvez o Senhor não o abençoasse de tal forma que ele não tivesse que colher o que ele plantou. Ah, amados, as leis do Senhor não mudam. Ele plantou, ele colheu. Aí a palavra do Senhor diz que depois que aquela criança morreu, Davi trocou as suas vestes, colocou a coroa de volta na cabeça, se sentou no trono e as pessoas acharam estranho. Davi, mas quando a criança estava viva, você estava chorando. Agora a criança morreu, você está como normal, como rei? E ele disse assim, agora não adianta mais. Amados, melhores escolhas, menos arrependimento. Quando nós falamos a respeito de melhores escolhas, nós temos que observar 3 coisas. Primeira coisa que nós precisamos observar quando nós vamos fazer as nossas escolhas, é que nós precisamos, amados, admitir que o nosso coração é enganoso. Amém? Você pode dizer assim, olha, eu admito que o meu coração é enganoso. Ah, queridos, se nós formos basear as nossas escolhas nos nossos sentimentos, a probabilidade de que vai dar errado é muito grande. Às vezes até dá certo, mas na maioria das vezes dá errado. Ou seja, o risco é muito grande de que nós depois tenhamos que nos arrepender. Por isso, amados, nós precisamos entender que nós precisamos fazer uso daquela desconfiança que nós temos quando nós estamos sendo movidos pelo nosso coração que é enganoso. Primeiro, amados, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Temos o Espírito Santo. Por isso, geralmente, estando como nós estamos próximos do Espírito Santo, quando nós vamos fazer uma escolha baseado no nosso coração, na nossa emoção, na nossa vontade, nós temos uma desconfiança saudável que é gerada pelo Espírito Santo. A gente fala assim, ai, mas será que eu vou ou não vou? Ai, e agora? Faço ou não faço? Eu tenho uma amiga que ela faz assim, ó. E agora? Ai, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Falo ou não falo? Compro ou não compro? Amados, isso é um sinal de alerta que nós precisamos ter. Essa desconfiança que nós falamos assim, que nos dá a oportunidade de nós primeiro analisarmos, depois agirmos. Antes de fazer a escolha, nós precisamos admitir que o nosso coração é enganoso e nós precisamos desconfiar dessa vontade que está gerando em nós. Lembrando, amados, o versículo que eu li ontem, que diz assim, olha, que toda tentação, ela é gerada para nos enganar, para nos seduzir. E isso nasce no desejo. Nós desejamos. Por isso nós precisamos, amados, ser cautelosos, ser cuidadosos. Nós precisamos estar abertos. Quanto mais cautelosos nós somos, mais abertos nós somos a conselhos, a opiniões. Eu me lembro uma época que eu falei muito para os jovens, quando eu era líder de jovens, eu falava assim, olha, na dúvida, levanta o dedinho. Não é assim que acontece na escola, né? No ensino fundamental, quem tiver... Bom, na boa educação, a gente faz isso até adultos, né, irmão? Alguém tem alguma dúvida? Aí não fala todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente levanta a mão
Então, com os jovens, a gente fala assim, na dúvida, levanta a mão. Eu falava, na dúvida, levanta o dedinho. Pergunta. Pede ajuda. Pede opinião. Amados, todos nós precisamos ter pessoas a quem recorrer, a quem pedir ajuda. Isso é cautela. Lembra de Gideão? Gideão perguntou para Deus, Senhor, é para ser assim? Coloca o velo de lã, se tiver molhado o velo de lã e a terra estiver seca, é porque o Senhor está me respondendo. No outro dia ele ainda estava com aquela desconfiança, ele falou, Senhor, não estou seguro ainda. Não estou desconfiando do Senhor, estou desconfiando de mim. Eu ainda não tenho confiança em mim. Senhor, agora, se o velo de lã tiver seco e toda a terra estiver molhada, eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Amados, nós precisamos ser cautelosos. Você já foi em uma loja ver um produto e aí você fala assim, muito obrigada, eu vim só para saber o preço, mas hoje eu não vou levar não. Aí o vendedor vem e fala para você assim, mas por quê? Olha, hoje está em promoção, olha, você quer tanto, você está tão querendo esse produto, você saiu da sua casa e veio aqui justamente por causa disso, como você não vai levar? E começa com argumento, né, irmãos? Começa a tentar a gente, né? Não, eu só vim olhar. Não, mas, né? Os irmãos vendedores aqui da igreja sabem do que eu estou falando, né, irmãos? E fica não é, irmãos? O vendedor lá na empresa onde trabalha, irmão, que o Senhor te dê expertise mesmo para você vender, viu? Porque faz parte. É uma profissão. Como que é o ditado, o chavão aqui hoje? O cliente que lute, né, irmãos? Para resistir à tentação. Mas, irmãos, quantos de nós temos um vendedor aqui dentro, ou ao nosso derredor, que fica ali nos tentando? Mas por que você não vai fazer isso? Olha, é bom, é gostoso. Por que você não vai fazer tal coisa, se isso é agradável? Amados, quando há muito esforço, quando você mesmo precisa se esforçar muito para se convencer a respeito de algo, desconfie. Desconfie. Porque se alguém disser para você assim, olha, vamos sentar, e você olha uma cadeira, alguém precisa te convencer a isso? Não. Mas quando alguém fica assim, vamos em tal lugar, é legal, você vai gostar, olha, nossa, lá tem coisas que você nunca viu, olha, e precisa ficar nos convencendo, irmãos, desconfie. Então a primeira coisa, irmãos, é nós admitirmos que o nosso coração é enganoso, por isso nós precisamos ser cautelosos e desconfiar, amém? Segunda coisa, amados, nós precisamos nos perguntar. Eu até anotei aqui. Nós precisamos nos perguntar quando nós tivermos a sensação assim, não sei porquê, hoje eu desejo algo que eu nunca quis antes. Eu não sei porque hoje eu estou desejando algo que antes eu já tinha decidido que eu não ia querer. Por que agora eu estou querendo? Por que agora eu estou desejando isso? Por que hoje isso está gerando em mim uma ansiedade? Amados, nós não podemos ignorar e nós não podemos desprezar, ou melhor, menosprezar. Nós precisamos nos confrontar. Vou dar um exemplo. Eu sei que roubar é pecado, desagrada a Deus, é desobediência. Louvado seja o Senhor. Eu não tenho isso no meu coração, isso não... Por que ontem eu fui num determinado lugar e quando eu vi uma determinada coisa eu tive vontade de pegar sabendo que não era meu? Por quê?
que isso aconteceu comigo? Por que eu quis colocar a mão onde eu não devia? Por que eu quis entrar onde eu não devia? Eu já sabia, isso já era um caso decidido na minha vida. Por que agora eu mudei? Amados, nós precisamos vigiar. Porque talvez nós tenhamos saído do lugar onde nós estávamos protegidos e estejamos nos expondo à tentação. Quando a gente fala a respeito de segurança, a gente sempre fala a respeito de margem de segurança, não é? Nós precisamos ter uma margem de segurança. Por exemplo, vamos colocar dessa forma. O teclado é algo que eu decidi que eu não vou tocar, não vou pôr minha mão, não vou mexer. Então eu mantenho uma margem de segurança do teclado. Mas não sei porquê, de repente eu já estava aqui, ó. Não sei o que aconteceu. Eu estava longe, com uma margem de segurança. Lá onde eu estava, ainda que eu fosse tentado, não alcanço. Mas eu não sei o que aconteceu. E de repente, quando eu vi, eu já estava dentro do bar. Eu já estava perto da prostituição. Quando eu me dei conta, era só esticar a mão. E eu já tinha acesso àquilo que eu tinha decidido. Que eu não ia mais me envolver. Nós precisamos, amados, nos perguntar. O que é que está acontecendo comigo? Provavelmente, amados, é porque nós estamos nos distanciando de Deus, da presença dEle, da vontade dEle. Nós estamos nos distanciando da obediência a Ele, porque, de fato, quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Nós precisamos nos perguntar. Principalmente, irmãos, porque não é possível nós prevermos resultados. Quando eu faço uma escolha, é possível eu ter certeza se vai dar certo ou se vai dar errado? Não é possível. Que segurança que eu posso ter em mim mesma, de que a escolha que eu fiz foi a escolha certa? Por exemplo, eu estou desempregado e eu tenho 2 opções de emprego. Eu preciso escolher entre um e outro. Qual é a certeza que eu posso ter de que a escolha que eu fizer é a melhor, irmãos? É possível ter essa certeza? Não, eu vou ter que escolher. Ir lá e ver o que vai acontecer. Eu vou me esforçar para ser uma bênção. Creio que é a melhor empresa, mas eu vou ter que ir lá. A segurança que nós temos, irmãos, é se nós estamos obedecendo ao Senhor nosso Deus. Não tem outra forma de nós medirmos. Por isso nós não podemos desprezar o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos diminuir a importância disso. Eu preciso me perguntar, por que é que Satanás está encontrando acesso, por onde que ele está encontrando acesso, para colocar diante dos meus olhos, e acessível aquilo que eu já decidi que eu não ia fazer mais. E para finalizar, irmãos, nós precisamos persistir, insistir, e ser determinados a entender por que é que nós estamos sentindo o que nós estamos sentindo, esse desejo. Nós precisamos entender que algo que antes, porque é que algo que antes era desagradável, agora está sendo desejado. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 17.
A palavra do Senhor aqui em Efésios diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Se nós entendermos qual é a vontade do Senhor, nós faremos as melhores escolhas e haverá menos arrependimento. Amém? Nós não nos arrependemos do bem que fazemos. Amém, irmãos? Não nos arrependemos. Eu quero até dizer para você, eu conheço um testemunho que para mim é muito forte, e eu espero que a pessoa que viveu essa experiência com Deus conte o seu testemunho de ter feito uma escolha, depois orou ao Senhor e fez uma escolha. A escolha que ele fez, com convicção, que estava em obediência ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Ele fez a escolha, e naquilo que ele fez a escolha, deu tudo errado. E quando deu tudo errado, ele orou, falou: Senhor, mas eu tinha certeza, é isso que o Senhor queria que eu fizesse, por que deu errado? E o Senhor respondeu para ele assim: calma, eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. A escolha que você fez foi a escolha certa. E quando o Senhor terminou de fazer tudo o que tinha que ser feito, o Senhor mostrou para ele que ainda que parecesse que tudo estava dando errado, na verdade estava tudo dando certo. Nós estamos fazendo uma reforma lá na minha casa, irmãos. Ai, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Faz um mês que a gente está com os móveis tudo fora do lugar, que a gente está comendo o almoço nosso lá, a janta, com pó pro meio. Ai, irmãos, como é terrível, né? O pastor Marcos está fazendo inalação todo dia, porque ataca a rinite. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio do processo, ainda que pareça que tudo está dando errado, na verdade, é porque no final vai dar certo. Amém, irmãos? Diga amém para aumentar a minha fé. Amém, irmãos? No final vai dar tudo certo. Amados, se nós estivermos em obediência ao Senhor, não precisa ter medo. Lembre-se sempre disso. Nós não sabemos se no final qual vai ser o resultado, mas nós podemos descansar e confiar que se obedecermos ao Senhor, no final, tudo será bom, perfeito e agradável. Amém?